Queridos filhos e filhas da igreja, enquanto nos assentamos para escutar a reflexão, esse hino, ele vai ajudar a gente, é um salmo, né? Ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que Deus quer falar para a gente. Que Deus tirou você da sua casa hoje para vir aqui, porque às vezes você pensa que vir à missa é uma ideia tua e não é. Nunca vir à missa é uma ideia tua. Quando você vem à missa, você está respondendo um convite que foi feito para você desde toda a eternidade, antes de você nascer. A ideia nunca é tua. A ideia sempre parte de Deus. E se Deus tirou você da sua casa para vir aqui, Ele não trouxe você aqui para passar tempo. Trouxe você aqui porque quer conversar com você. Vou pedir para o Ricardo diminuir um pouquinho os instrumentos aqui para mim, Ricardo. Diminuir o volume. Esse salmo é lindo, maravilhoso e vai nos ajudar a entender bem. Acho que vocês conhecem essa música. Vamos cantar um pedacinho dela. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Pode continuar o teclado. Queridos filhos e filhas da igreja, é muito salutar que a gente possa traçar um perfil de Jeremias da primeira leitura que nós acabáramos de escutar. Porque entendendo um pouquinho quem é Jeremias, você vai entender muita coisa de quem você mesmo ou mesma é. E como nós não tivemos oportunidade aqui ao longo desses 14 anos, então pela primeira vez eu vou explicar aqui um pouquinho, brevemente, a personalidade de Jeremias. Aí você pega para você aquilo que vale, o que não vale você guarda para outra ocasião. Vamos começar. Jeremias, o profeta do Antigo Testamento. Jeremias é um homem tímido, sensível, pacato, desses que odeiam conflitos e os evita o tempo todo. Jeremias é um verdadeiro fleumático, como diria a teoria dos temperamentos. Jeremias vai ter que aprender a duras penas que nem todo embate deve ser evitado. Aqueles que são fleumáticos ou convivem com fleumáticos sabem que os fleumáticos evitam embate, discussão, né? Fogem de conflitos. Jeremias é esse carinha. E olha que é um dos maiores profetas da Bíblia. Portanto, seu temperamento não é desculpa para você ser acomodado e acomodada. Veja que interessante. Jeremias vai ter que entender hoje na primeira leitura que algumas vezes para resolver problemas é necessário enfrentar alguns, porque nem tudo se resolve fingindo que nada aconteceu e pondo panos quentes em cima de tudo. Bem, aqui eu vou falar veja bem, para as mulheres, sim, mas principalmente para os homens, porque os maridões têm uma tendência a serem acomodados. Isso vai desgastando a relação, o casamento de vocês, não é?
eu percebo que uma grande quantidade de maridos tem esse perfil de Jeremias, ou pelo temperamento que é fleumático mesmo, ou por uma questão de personalidade. É a turma do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É aquele maridão, desculpe falar assim bem claro, que já faz tempo que a borrachinha da torneira precisa ser trocada. Ela já falou, né? Amor, tá pingando. Depois a gente vê, né? E vai deixando. É aquele maridão que já saltou um piso lá da sala, mas qualquer hora ele troca, né? É aquele maridão que sabe, né, que precisa tomar algumas providências. Por exemplo, a cadeira já não está mais parando em pé, mas ainda está boa, dá para deixar. Bem, a pessoa que convive com você vai aguentar até um certo ponto. Mas enquanto você não se tornar um cara, um homem de iniciativa, e mais do que isso, um homem proativo, você vai cansar a pessoa que está do seu lado. E desculpe dar o spoiler, um dia ela vai embora, porque ela vai se cansar dessa tua personalidade acomodada, acovardada. Homens maridões, não espera acontecer. Aliás, dizia outra canção: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o Everton, você vai casar dentro em breve? Já fica a dica, viu? Não espera ela reclamar não, tá? Queridos homens, e o Marcelo, aprendam a ser proativos. Não esperem os problemas aparecerem. Aprendam a se anteciparem diante dos problemas. Ok? Então um puxão de orelha. Hoje eu vou puxar a orelha dos homens 2 vezes. Essa é a primeira. Falam que eu só puxo a orelha das mulheres? Muito bem. Ok, então estamos aqui. Pois bem, Jeremias é esse maridão acomodado. Deixa as coisas. A hora que acabar a gente vê. A hora que não tiver mais solução a gente toma providência. Deus pede mais de Jeremias e o chama para uma missão difícil e arriscada. Jeremias morava numa cidade pequenina e pacata que se parecia muito com a personalidade dele. Para quem não sabe, Jeremias morava em Ananote. Ananote era mais ou menos o tamanho de Votorantim em relação a Sorocaba. Veja que eu não estou falando de importância, eu estou falando de tamanho. Sorocaba é uma metrópole, certo? Então, Jeremias morava em Ananote e estava tudo bem. Estava do jeito que, eu peço desculpas por interromper de vez em quando, estava do jeito que Jeremias gostava. Tudo calmo com a sua esposa, né? Com a sua fazenda, com a sua plantação. E Deus fala assim para Jeremias num dia que ele está bem tranquilo: Jeremias, você vai para a capital. E Jeremias fala assim: você vai para Jerusalém. Fazer o quê? E Deus faz um desafio tremendo com Jeremias: você vai diante do templo. Fazer o quê? Você vai denunciar a corrupção dos meus sacerdotes, os meus líderes. Vai desmascarar suas trapaças e seus subterfúgios. E você vai falar coisas que o povão não quer ouvir. Porque eles estão dizendo que está tudo bem. E você vai profetizar que não está nada bem, como as autoridades estão dizendo. Você vai dizer, Jeremias, que a catástrofe virá se eles não se converterem, e que a catástrofe se aproxima, e que o machado está posto ao pé da lenha, e a árvore vai ser cortada, e o tombo vai ser feio. Aqui nós já temos nossa segunda lição. Tem muita gente que vê religião como analgésico. Isso é um perigo muito grande. Quem que é a turma que vê religião como analgésico? É aquela turma que vai na missa ou no culto porque ela se sente bem. A gente escuta muito isso. Eu vou lá no culto tal porque eu me sinto bem. Religião não é analgésico, tá bom? Religião não é paracetamol. Se você vem numa missa ou num culto que preste, e você não sai incomodado, questionado para melhorar durante a sua semana, isso é a religião do demônio. Isso é a religião de Satanás.
Porque a paz de Cristo é uma paz inquieta. Não é uma paz que me conforta, não é uma paz que me joga na zona de conforto, não é uma paz que me diz: está tudo bem, continua assim, que você vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Esta é a pregação de Satanás. Uma missa é eficaz e um culto é verdadeiro quando eu sinto paz? Sim, mas uma paz que me incomoda, porque me chama para ser melhor, porque me chama para ser um namorado, uma namorada melhor, um amigo, uma amiga melhor, um marido, uma esposa melhor, um católico melhor. Se eu saio de uma missa sem me questionar, isso não é religião. E é interessante que tem alguns cultos por aí que você vê, chega lá, musiquinha, baixa a luz, parece uma discoteca, né? Baixa a luz, muito data show para tudo quanto é lado. E aí alguém no microfone começa a dizer: tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Parece hipnose. Isso não é religião. A verdadeira religião é profética. Inclusive quando os seus líderes, o padre, os profetas têm que falar coisas que vocês não querem ouvir. Às vezes eu vejo alguns começam a fugir da missa, né? E começam a buscar umas missas mais rápidas, não é? Ou que não tem muita pregação. Não dá muito tempo, está traindo a esposa. Não dá muito tempo. Por que isso acontece? Porque você começou a fugir daquilo que te chama para melhor. Você começou a baratear a verdade do evangelho. Você começou a fazer barganha com Deus. Você está contando agora seu tempo para Deus. Mas na hora da balada, da festa, do churrasco, você é o último a sair, porque você não ama a Deus ainda. Entendeu bem? E essa é a segunda lição. Deus vai falar assim: Jeremias, fala lá que a catástrofe virá. Não é tão difícil imaginar o quão difícil a vida de Jeremias se tornou, não é? Aqueles que viram seu status quo ameaçado começaram a perseguir violentamente Jeremias e a tramar a sua morte. E disseram para Jeremias: ou você cala a boca, ou em breve você vai deixar de respirar. E a paz de Jeremias se acabou. Às vezes a turma não estuda a Bíblia e não sabe, então estou aqui para falar. Jeremias foi jogado numa prisão, mas não em qualquer prisão. Jeremias foi jogado numa cisterna. O que é uma cisterna? Um poço, que é uma vala profunda, cheia de lama. E foi brutalmente espancado. E aqui eu tenho que explicar uma coisa também, porque a turma não sabe. A cisterna onde Jeremias foi lançado era uma fossa. Está escutando bem? Sabe quando uma pessoa fala assim: eu nunca estive tão na letra M, que eu não posso falar aqui evidentemente? É isso, e eu não estou brincando. Jeremias foi parar na mercadoria, para você entender, se caso você não tenha entendido. E ele estava cheio de mercadoria até aqui, dentro de um poço, de uma vala profunda. Foi lá que ele foi jogado e chicoteado. E é quando está naquela vala profunda, no meio da mercadoria, que Jeremias tem duas opções: ou ele se entrega e desiste da vida no fundo do poço, literalmente no fundo do poço, ou ele faz um voto de confiança e esperança com o Deus que ele enviou. E ele opta pela segunda opção e faz uma linda, belíssima profissão de fé. Dentro da fossa, até o queixo, até a boca. Seus oponentes chamam Jeremias, apelidam Jeremias de terror ao redor, porque não suportam vê-lo. E Jeremias então descobre que o que ele vivia antes, lá em Ananote, na fazendinha dele com a sua esposa, não era paz. Porque a paz não é a ausência de conflitos. A paz é ter a consciência que você está fazendo a coisa certa. E é nesse contexto que Jeremias entende aquilo que os latinos dizem: si vis pacem, para bellum. Se queres a paz, podes preparar a guerra. Como dormir tranquilos diante de tanta safadeza, diante de tantas vidas inocentes sendo ceifadas no ventre da sua mãe,
com a nossa santa religião sendo ridicularizada e profanada, com o mundo virado de cabeça para baixo. Ainda ontem eu li num jornal: governo chinês corta a água e luz dos cristãos. Será que isso é paz? É fingir que os problemas não existem? É o doente negar que tem uma doença, fingir que está tudo bem e se recusar a tratá-la enquanto ela se agrava até matá-lo? Isso é paz? Quando Jeremias está desiludido, chegando a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, porque quem leu Jeremias sabe, ele diz: maldito o dia que eu nasci. E quem de nós já não falou bobagem em momentos de dor e desalento, quando estava de cabeça quente? É nesse momento que Jeremias faz seu lindo voto de fé, esperança e confiança em Deus, porque de fato a noite é sempre mais escura quando está prestes a amanhecer. Jeremias toma consciência de que todos podem abandoná-lo, seus amigos, sua esposa, seus familiares, mas Deus é o único que, não importa o que acontecer, estará sempre ao seu lado, mesmo que seja dentro de um poço fundo cheio de lama e de excrementos, de fezes. Deus desce com você até o fundo do teu poço e te tira de lá, porque Deus não tem medo de se sujar quando o assunto é você. E é lá no fundo do poço, no meio dos excrementos, que Jeremias diz no versículo 11, abra aí a sua leitura. Veja aí. Aliás, enquanto você procura versículo 11, deixa eu dar uma dica. Esse versículo é bom você rezar quando se sente abandonado, quando se sente trocada, quando se sente traída, quando se sente incompreendido. Fica a dica: reza esse versículo, que você imagina a força que ele tem. Quando você se sente tratado como um lixo, quando ninguém te der valor, reze o versículo 11. Eu vou começar e daí, Valquíria, você vai continuar, por favor. Mas o Senhor, veja bem, lá no dentro do poço, hein? Lá dentro do poço. Mas o Senhor está ao meu lado. Pode continuar. Como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ou será que você acha que aqueles que te ridicularizaram e te passaram para trás vão ficar sem paga? Jeito nenhum. Por não terem tido êxito, essa turma que te humilhou injustamente se cobrirá de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Por isso eu sempre digo: deixa Deus ser a tua justiça. Por esses dias eu li na internet: nunca fique muito apegado às pessoas. Um dia elas podem acordar com novos planos e você nem faz parte deles. Não acontece? Gente casada, você está convivendo 25 anos com o marido ou com a esposa. Ele ou ela acorda e diz assim: olha, eu estou indo embora porque eu vou fazer um intercâmbio. Eu estou indo embora porque eu quero fazer um curso. E você pergunta: ah tá, mas e eu? Em você não faz parte. É ingrato? É ingrato. Mas hoje Jeremias está nos ensinando que no fundo do poço tudo e todos podem te abandonar, mas Deus vai lá com você. E como dizia Santa Teresa dos Andes, os corações dos homens amam um dia e no outro são totalmente indiferentes, porque só Deus não muda. Aqui podemos compreender um pouco melhor a palavra de Jesus no seu santo evangelho. Eu vou fazer algumas perguntas retóricas para vocês. A primeira pergunta, não precisa responder com a boca, é com o seu coração. Primeira pergunta: você se conhece? Essa é a minha primeira pergunta. Tem gente que bate no peito e fala assim, exibido: eu me conheço. Conhece nada. Quantos fios de cabelo a tua cabeça tem? Responda. Nem eu consigo contar os meus, né? Imagina você que tem cabelos fartos, agradeça a Deus por tê-los, né? Tá vendo? Nem eu consigo, né? Que sou calvo. Quantos fios de cabelo você tem? Segunda pergunta: quanto está a tua pressão arterial neste momento? Você não sabe, sem aparelho você não sabe. Quantas células você tem exatamente agora no teu corpo? Você não sabe.
Portanto, você pensa que se conhece, mas você não se conhece. Que só tem um ser que te conhece, e esse ser é Deus. E se Ele te conhece melhor do que você, só Ele sabe o que realmente é bom para você. Você não sabe. Tanto é que você faz péssimas escolhas, enfia as mãos pelos pés inúmeras vezes, porque você é teimoso e teimosa e não ouve aquilo que Deus tem para você. Você não sabe nem quantos fios de cabelo você tem. Você sabe que escolha certa você vai fazer? Não sabe. Se o Espírito Santo não te ilumina, você não sabe. E aí o Senhor nos diz no versículo 30 do Evangelho. Veja aí, versículo 30 do Evangelho. Abriu aí? Versículo 30 do Evangelho. Olha o que Deus está falando para nós hoje. Vamos lá. Quanto a vós, vamos lá, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Aí você entendeu por que escolhi esse Salmo 138? Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Em que lugar me esconderei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. E agora veja que bonito. E se eu descer até o abismo, uma fossa mais profunda, lá também estais presente. Que bonito saber que quando estávamos no fundo do poço, na fossa, o Senhor desceu lá conosco.